Se você se sente insegura na hora de passar o preço para o seu cliente, não sabe como conduzir esse processo final de fechamento, você fala o preço para o seu cliente e fica se justificando, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar o porquê você tem medo de falar o preço para o seu cliente e também vou te dar um passo a passo para você fazer para que você possa fechar muito mais clientes, tá? Então me acompanha até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai fazer a diferença no seu negócio. A primeira coisa que a gente precisa entender é por que muitos vendedores têm medo de passar o preço. E aqui, quando eu falo vendedor, pode ser um empreendedor, qualquer pessoa que esteja vendendo um serviço. Por que essas pessoas têm medo de passar o preço para o cliente? E aqui eu vou te explicar os 5 principais motivos que as pessoas têm medo de passar o preço para o cliente. O primeiro motivo é a crença de que o valor é alto demais. Porém, será que esse preço é alto para o cliente? Você não pode prejulgar o seu cliente em achar que o cliente vai achar caro ou achar barato. Esse não é o seu papel. O seu papel é acreditar no seu produto, acreditar que o seu produto vai resolver o problema do cliente, mostrar para o seu cliente como que o seu produto resolve o problema do seu cliente e deixar o cliente decidir se isso é caro ou não perto do que ele pode pagar. Então, muitas vezes você pode pensar assim, será que ele vai achar caro? Porque você projeta o seu medo e julga o preço com base na sua realidade, não com base na percepção de valor do cliente. Aqui, a responsabilidade de achar caro ou barato é do cliente, não sua. Segundo ponto, falta de convicção no produto. Isso tem muito a ver com a primeira também, que é a crença do valor alto demais. Quando você não acredita realmente que o produto que você está oferecendo, ele vai resolver o problema do seu cliente, você pode achar que esse produto está caro demais pelo valor que você está oferecendo. Então, será mesmo que ele vale tudo isso? Se você não acredita no valor do que você está vendendo, você se sente culpado ou inseguro na hora de passar o preço. Terceiro ponto, o medo da rejeição. Guilherme, como assim o medo da rejeição? Se eu falar o preço, o meu cliente vai sair fora. Por quê? Você entende que o não é pessoal e não para o produto. E aqui eu quero te falar, a rejeição, se o seu cliente falar que está caro, se você falar o preço e o seu cliente sair, ele não queria aquele produto não era para ele. E isso é normal, nem todo mundo que você ofereceu o seu produto, essas pessoas vão comprar. Mas se você fez uma apresentação, se você fez perguntas inteligentes para o seu cliente, descobriu o problema dele, mostrou que o seu produto resolve a necessidade dele, ele entendeu que esse produto vai ajudar ele, o que mais você tem que fazer é falar o preço, porque ele vai pagar com o maior prazer. Quarto ponto, a ansiedade de preencher o silêncio. Você fica naquela ansiedade, você não consegue ficar em silêncio depois que você passa o preço. Passou o preço para o seu cliente, fique em silêncio, respira. O silêncio é do seu cliente, não seu. O seu cliente precisa processar o preço. Então, quando você fala o preço para o seu cliente, espera o cliente pensar e te responder. Não fica justificando o porquê desse preço. A hora de justificar é durante a apresentação do seu produto. É a hora que você está construindo o valor. Depois que você passa o preço, você precisa ficar em silêncio, esperar o cliente te dar um retorno e, se ele tiver alguma objeção, você explicar melhor para ele. Mas essa hora é a hora do silêncio. Quinto ponto, a falta de técnica ou preparação. Ou, às vezes, você simplesmente tem medo de passar o preço para o cliente porque você nunca viu um método ou uma prática de como fazer isso e é o que você vai aprender no vídeo de hoje. Simplesmente você ainda não tinha treinado como passar o preço com firmeza e naturalidade, que é o que você vai aprender aqui nos próximos tópicos. Um passo a passo para você passar o preço para o seu cliente. Aqui, Guilherme, como que eu passo um passo a passo aqui? Como que eu faço para passar o preço para o meu cliente de maneira firme, com firmeza, com postura, com seriedade, que o meu cliente me veja como um profissional e queira comprar o meu produto? Primeiro ponto, você vai construir valor, você vai criar uma âncora, você vai ter postura, naturalidade, passar o preço e esperar o cliente te dar um retorno. Guilherme, me explica melhor. Agora eu vou detalhar como que você pode fazer isso. Se você está começando a empreender agora, você ainda tem dúvidas de como conseguir os seus primeiros clientes, de como fazer uma abordagem, de como prospectar, de onde encontrar seus primeiros clientes, de como fazer uma apresentação, como falar do seu produto, dicas de fechamento, como contornar objeções, eu tenho um treinamento de 2 horas, um treinamento rápido que vai te ajudar a conseguir os seus primeiros clientes. Se você gostou desse conteúdo, se você está gostando, no final desse vídeo eu vou deixar a descrição aqui embaixo para que você possa acessar e entender um pouquinho mais como funciona esse treinamento. Então vamos lá, voltando. Como construir valor? Primeiro, você vai fazer o quê? Durante a apresentação do seu produto, você vai fazer perguntas para o seu cliente. Então, diante de tudo que você viu aqui, o que mais fez sentido para você? Qual que é o problema que você tem hoje? Esse problema você tem há quanto tempo? Como que você se imagina se você não resolver esse problema daqui a 3 meses? O que isso tem afetado na sua vida? Então, você vai fazendo perguntas para o seu cliente para descobrir o motivo dele. Quando você descobre o motivo do seu cliente, você mostra para ele que o seu produto vai resolver o problema dele. Então,
Por exemplo, se você vende uma mentoria de vendas, você vai mostrar para o seu cliente como que a sua mentoria vai resolver o problema que o seu cliente falou, que é de não conseguir novos clientes. Então, o seu produto, ele tem que, o seu cliente, ele vai comprar pelos motivos dele e não pelos seus motivos. Quando o seu cliente, ele entende, ele tem claro que o seu produto vai resolver aquele problema que ele tem, o seu cliente vai comprar de você. Então, se o seu produto é uma mentoria de vendas para ajudar o seu cliente a ter mais clientes, você precisa mostrar para ele qual que é o retorno que ele vai ter com isso. Você precisa gerar valor em cima disso. Depois que você gera valor, você vai contextualizar antes de falar o preço para o seu cliente. Vai contextualizar com uma âncora. Guilherme, como assim uma âncora? Uma âncora é você trazer uma oferta, comparar com uma oferta mais cara. Por exemplo, então eu vou dar um exemplo aqui de uma mentoria de vendas. Seu João, então de tudo que eu apresentei aqui, se você fosse contratar uma mentoria de vendas com tudo isso, você teria que contratar uma mentoria de prospecção de clientes, um treinamento de fechamento, um treinamento de contorno de objeções, um treinamento de persuasão, e tudo isso aqui lá fora custaria muito, com certeza custaria mais de 5 mil reais lá fora, mas aqui para o senhor eu vou trazer uma oferta personalizada, e aí você fala o seu preço. Ou se você tem mais de um produto, se você tem um produto mais caro, você sempre oferece o produto mais caro para no fim fechar esse produto que é mais barato. Se você vende, por exemplo, você tem um pacote de mentorias, um pacote de serviço que você vai vender para o seu cliente. Tem um pacote que custa lá, olha, eu tenho esse pacote aqui, uma mentoria completa com vários bônus e tudo mais, ela custa 10 mil reais. Mas eu tenho aqui uma oferta personalizada com isso, que custa 2 mil reais. Quando você traz essa âncora daquele valor maior para o valor menor, esse valor que está mais barato, ele parece que é muito menor e cabe mais fácil no bolso do seu cliente. Isso traz uma percepção que o seu produto está barato. Então, o cliente tende a valorizar mais isso. Terceiro ponto, você vai se posicionar com naturalidade, vai se posicionar com confiança. Então mostre que você está confortável com o preço que você está oferecendo, com um tom de voz firme, com um tom de voz tranquilo, com firmeza, com postura. Então, não quando você vai passar o preço, então fica só 10 vezes de 100 reais, então você diminui, fala no diminutivo. Não, esquece. Não, olha só, tá bem baratinho, eu não quero te incomodar. Nada de só, de baratinho, de te incomodar. Sempre com firmeza, com postura, com naturalidade na hora de passar um preço. Quarto ponto, passou o preço para o seu cliente, você não vai ficar se justificando, nada de continuar falando. Diga o preço e fique em silêncio. O silêncio é do cliente, o silêncio não é seu. Espere o cliente retornar. E aí, você vai fazer esses 4 pontos. Então, você vai construir valor, vai falar dos benefícios do seu produto, você vai trazer uma âncora, você vai falar de um produto mais caro ou de uma oferta em outro lugar que com certeza estaria mais caro. E aí, você vai com naturalidade, com confiança, com firmeza, vai falar o seu preço e depois de falar o seu preço, você vai ficar em silêncio. Depois disso, tem 3 opções. O seu cliente, ele pode não te responder, o seu cliente pode hesitar e responder alguma coisa negativa, ou ele pode simplesmente responder falando que quer fechar o teu produto. Eu vou começar pela primeira opção, supondo que você falou o preço. Então, seu João, fica o valor de 10 vezes de 200 reais. Silêncio. Aí você esperou ali 3, 4 segundos. Quem falar primeiro perde, você tem que esperar. O cliente falou com... O cliente não deu 3, 4 segundos, o cliente não respondeu para você, você vai falar, seu João, ficou alguma dúvida? Se ele falar que ficou alguma dúvida, aí você vai explicar para ele, vai contornar as objeções. Se ele falar assim, não, olha, não ficou nenhuma dúvida, aí você já vai direto para o fechamento. Você vai falar, que legal, João, seu João, como é que fica melhor para você? Você prefere pagar à vista ou parcelado? Você vai usar a técnica ou. Você prefere pagar à vista ou você prefere em 6 vezes? Que dia que fica melhor para você começar? Amanhã ou quarta-feira? Então você sempre vai trazer essa técnica. Falou o preço, ficou em silêncio, perguntou se tem alguma dúvida, o cliente falou que não, você vai para o fechamento. Então, muitas vezes, você fala o preço, ficou em silêncio, falou o preço, aí o seu cliente falou, você perguntou, ficou alguma dúvida? O cliente, não fiquei numa dúvida. Aí você responde para ele, não, tudo bem, então eu aguardo seu retorno. Esquece, aqui você entra no processo de fechamento. Aqui você vai, se ele não tem dúvida, se ele não questionou o preço, então ótimo. Às vezes as pessoas só precisam de um empurrão, elas só precisam de alguém que decida por elas, que ajude elas a tomar a decisão. Então, com isso, você vai ajudar ele a tomar a decisão, você vai ser certeiro e vai fechar negócio. Segunda opção, ele pode hesitar. Então, ele, supondo que ele hesitou, falou assim, olha, não sei se isso é para mim. Aí você vai entrar com contorno de objeções, você vai usar algumas técnicas que você já sabe para contornar as objeções do seu cliente e fechar o negócio. E o terceiro ponto é que, falou o preço, ficou em silêncio, o cliente falou, não, tudo bem, gostei. Esquece, para de falar. Muitas vezes o seu cliente fala, não, gostei, legal, quero fechar. Aí você simplesmente começa a falar, explicar um monte de coisa. Esquece. O cliente fala, a hora do fechamento é a hora do silêncio. O cliente falou que gostou,
vai direto para o fechamento. Então aqui nessa opção, se ele agir positivamente, então você avança e vai para o fechamento. Aí você vai perguntar para ele, ó, como que fica melhor para você, no dinheiro, no cartão, quando que a gente pode começar. Então, esse foi o passo a passo de como você pode fazer um fechamento com o seu cliente, como que você pode falar o preço de maneira profissional, com segurança, tranquilidade e fechar muito mais vendas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, deixa um like aqui porque isso ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas que precisam desse conteúdo também. E não se esqueça de se inscrever no canal para você ficar por dentro das novidades e cada vez mais aprender dicas para fechar mais clientes e colocar mais dinheiro no seu bolso. Até o próximo vídeo.